Antes da gente fazer conteúdo aqui de dub techno, falar de música eletrônica, falar de iniciar na produção musical ou qualquer coisa que tenha a ver com música eletrônica, eu pensei em fazer uma coisa assim, tipo uma experiência. Porque tem muita gente que não conhece esse gênero especificamente falando, tipo dub techno. Não sabe o que se trata, ou nunca ouviu, ou enfim, acha que realmente é um sub do gênero do techno, né? Então, assim como a gente tem o tech house, a gente tem o deep house, a gente tem o dub techno. Dentro do techno, né, a gente tem ainda as ramificações dele, que é tipo rádio techno e por aí vai. Só que eu simplesmente sempre foquei muito nesse estilo pela maneira que ele se desenvolve, né? Ele tem uma atmosfera acontecendo que, independente do momento que você tá, às vezes, é um som que parece que toda vez ele é diferente, porque ele é um som muito texturizado. Então isso traz assim uma questão que é um som que parece estar sempre em constante mudança, né? Ele começa de um jeito, na verdade a música de repente está de outra maneira no meio e termina de outra maneira também, ou volta do jeito que começou lá no início e por aí vai. Uns breaks, né, que são as paradas longas também, criando aquela tensão, um suspense, e do nada vem tudo de novo, todas as informações que tinham antes, ou informações novas. Então é um gênero que te busca a ter um estado de viagem, literalmente, porque ele não é um som propriamente dito que eu possa dizer assim, foi feito pra balada. Se bem que a gente tem balada underground que toca isso a noite inteira, mas no primeiro momento a gente tem um som que te leva a várias situações, né? Um som que foi feito pra pensar. E eu acho que muita gente não pegou um pouco essa parte, né? E vê como uma coisa muito experimental, muito conceitual, muito fora da curva. E aí meio que deleta o som, digamos assim. Então eu vou fazer uma experiência aqui. Eu recomendo você estar com fone de ouvido, porque aí você vai entender do que eu tô falando. Agora repare, a minha voz tá aqui normal, seca, né? Sem nada no fundo, sem nada atrapalhando a minha voz. Mas se a gente colocar, de repente, um efeito nela. Agora, eu estou falando e quero eco na minha voz. E também eu quero um pouquinho de reverb. O reverb é esse espaço. As coisas ficam mais distantes, mais espaciais. Eu só tô na voz ainda. E que mais que a gente tem nesse dub techno que traz essa atmosfera viajante? A gente pode ter uma batida. Essa batida, como qualquer música eletrônica, marca, né, o compasso da música, né? Então a gente sabe que ele tá acontecendo aqui embaixo da minha voz, que o foco por enquanto ainda é a minha voz. Então repare, nós temos a minha voz acontecendo com alguns efeitos. E você vê que tem modulações levemente, né? A gente tá vendo delays, o reverb, algo bem espacialzinho. Mas tá muito seco. O que mais que tem nesse dub techno? A gente tem que ter uma percussão leve, algo que começa a enxergar movimento na música, né? Essa marcação. Então esse é um som que já induz a gente entender que a coisa tá acontecendo. O que mais que a gente precisa de uma música? A gente precisa de um clap. E esse clap a gente encontra em vários gêneros musicais, não só na música eletrônica, que dá essa quebrada na batida. O que mais que a gente pode ter? Vamos colocar uns shakers. Shakerzinhos só pra dar um swing na música. Agora, a gente tá em uma batida muito seca, né? A gente só tá com os elementos muito crus do eletrônico, né? Elementos básicos que qualquer música eletrônica você diria, não, mas isso também tem tal música. Agora, o que vai dar a identidade do dub techno, por exemplo, esse som aqui, ó, é um som seco no primeiro momento. Agora, se eu colocar a mesma coisa que eu fiz na minha voz nesse som, já dá um espaço. Agora, o que mais que poderia, assim, dar movimento? A gente trabalha no dub techno com uma certa ondulação. Então, às vezes o som, ele tá gravado de um jeito, ou ele é feito de um jeito, só que a gente pode colocar umas modulações nele, onde ele tá sempre em constante mudança. É o mesmo som, é como se eu dissesse assim, essa água tá aqui. Mas se eu movimentar ela, os movimentos dessa água vão ser sempre diferentes. Eles nunca mais vão se repetir iguais. Então essa modulação no dub techno é que sempre dá essa sensação de que o som está evoluindo. E apesar de ser o som muito... que é só ele, não tem mais informações da música, ele já preenche, ele já fica grande na música. Por quê? Porque ele dá dinamismo, né? E ele não tá Ctrl-C, Ctrl-V, porque ele tá todo momento em constante mudança. Então, isso é o tipo de música que você não cansa de ouvir. Você pode ouvir ela agora, de manhã, e sempre vai parecer que te pega diferente. Eu acho que por isso eu gostei do dub techno. E voltando agora no som, então você vê que um elemento de som que a gente colocou, né, essa coisa mais atmosférica, como modulações, mais um delay, mais o reverb, já cria uma atmosfera completamente. Mas você lembra que a base é muito do eletrônico? A gente tinha a batida
a percussão e o clap, né? E os shakers, né? Para dar esse movimentozinho. Aí eu adicionei um elemento a mais, que é para dar a sonoridade, a profundidade da música, e a gente tá aqui falando, e isso tudo tá acontecendo. Agora faltou uma coisa que não... faltou vida na música. O que é? O grave. O grave, no dub techno, ele costuma ser mais sub. O que é sub? É aquele som mais abafado. Ele tá ali só pra desenhar o movimento da música, né? Então, pra não ficar com aquela batida seca, a gente tem o grave. O grave a gente tem no hip hop, a gente tem em todas as músicas, inclusive no MPB, a gente tem o baixo, né? E aqui, no dub techno, ele é mais um sub. Então, a gente tá praticamente com a música pronta. O que começa a mudar daqui pra frente é que, além desse padrão de som do dub techno, eu, de 2007 pra cá, eu fui adicionando elementos além disso. Elementos que, em outras músicas eletrônicas, poderia ser tech house, acid house, e eu pensei, por que não trazer todos esses sons pro dub techno? Então, além da atmosfera principal que dá essa característica do dub techno, que são esses delays, essa ambiência, eu vou trazer uns sons soltos, acontecendo loucamente, né? Então, além daquele som que já te faz viajar, que te induz a refletir ou até dançar, você vai ter sons acontecendo aleatoriamente. Então, é o tipo de música que eu falo, cara, eu acho que a evolução de um som que consegue fazer você dançar, mas também você ouvir essa música totalmente parado, dirigindo, é o dub techno. Ele parece neutro. Você pode simplesmente querer dançar ele ou simplesmente relaxar. E eu gosto de trabalhar com BPM, tipo baixo, 120, 125 no máximo, né? Tem gente aí que já trazendo um dub techno mais rápido também, são propostas diferentes, né? Mas eu gosto ainda de manter um pouco essa velocidade no meio, né? O 125 pra mim, de uma casa de 120 a 130, ele tá no meio. E dentro da janela de 120 a 125, eu gosto do 123, porque eu não tô tão devagar e nem tão rápido dentro dessa janela. Então 123 é aquele lento que eu gosto, sabe? Que eu sei que ele não tá tão parado e não tá tão rápido assim. Eu acho que isso a gente já pega um pouco de experiência do que é esse som, né? E aí por aí a gente vai, depois no próximo vídeo a gente entra num assunto mais profundo desse som.